Queridos filhos, povo de Deus, que juntos celebramos a nossa vida, olhando fixo no Senhor, e nós que queremos seguir a nossa vida através do ano litúrgico. Nossa alegria é a alegria que se é proposto no tempo litúrgico. E como é bom isso! Nós temos um caminho, o caminho de Jesus. E é esse caminho que celebra Quaresma, celebra a Páscoa, celebra o tempo pascal. E isso é maravilhoso. Isso já é uma virtude. Querer conformar a sua vida, as alegrias e os momentos de reflexão ao que a igreja propõe. Parece que eu estou falando coisa sem sentido, mas não é. Só o fato de querermos viver assim já é um ato de fé. E de modo particular, nós estamos num tempo pascal. E agora vem uma sequência de elementos importantes. Na semana que antecede a promessa do Espírito Santo, no domingo, o Cristo que volta ao Pai, a ascensão do Senhor. No outro domingo, a promessa cumprida, o derramamento do Espírito Santo. No outro domingo, a Santíssima Trindade. E na primeira quinta-feira após a Santíssima Trindade, Corpus Christi. Então nós temos que olhar para um todo. O Cristo que hoje, tão bem manifestado no Evangelho de Lucas. E eu quero já chamar a atenção. Se você ouviu atento, eu dizia, conclusão do Evangelho de Lucas. E a primeira leitura, ao meu filho Teófilo, o primeiro livro que foi concluído, se abre nos Atos dos Apóstolos. É o mesmo escritor. O que parece um fim é um começo. E exatamente essa é a dinâmica do Cristo. O Cristo que, segundo Lucas, aqui alguém vai dizer, mas é na Galileia, aqui fala em Betânia. Não vamos entrar nesse mérito. O fato é que Jesus estava escrito que deveria sofrer. E o sofrimento de Jesus resultaria na sua morte, mas que ele ressuscitaria. Portanto, nós estamos nessa fé do ressuscitado. Nós tivemos essa chance. E que cada um sempre volte a esse elemento fundante. Talvez como Tomé. Senhor, eu preciso tocar, não uma vez, mas várias vezes, ou todos os dias. Senhor, nos meus momentos de crise da fé, me tire, me ajude a superar. É impressionante que Jesus continua o Evangelho, e já está escrito que, pelo nome de Jesus, morto e verdadeiramente ressuscitado, muitos sinais acompanharão, serão anunciados a conversão. E nós vivemos esse tempo, filho, nós vivemos esse tempo da igreja, tentando, nós, buscando uma verdadeira conversão, cada dia, uma verdadeira. Você vai dizer, mas eu já sou convertido. Somos, pode ser, mas cada dia mais, uma conversão decidida, uma conversão exercitada, uma conversão contínua. Oxalá, que bom se a gente se convertesse uma só vez na vida, mas isso aqui é para um Santo Agostinho. Talvez você tenha essa graça, eu não tenho. Então todo dia eu tenho que tomar o rumo do caminho de Jesus. Mas aqui é uma frase: se você cair, levante. Se perdeu, se encontre. Ao nome de Jesus serão anunciadas a todas as nações. E compreenda aqui a nossa grande missão hoje. Quando o Senhor volta para o Pai, quando
literalmente Lucas está terminando o Evangelho, começa o Atos dos Apóstolos. E propositalmente a igreja propõe isso hoje. Você ouviu no Evangelho e na primeira leitura. Diz ainda que quando Jesus, diante dos apóstolos, olha a atitude. Jesus ergueu as mãos, abençoou-os. Eu gostaria de dizer que nós temos aqui no nosso mosaico, Nosso Senhor trazendo a Virgem de Guadalupe. Mas não por acaso, se você olhar para a imagem de Jesus das Santas Chagas, e eu gostaria que vocês o fizessem, foi pensada a partir dessa ascensão, porque enquanto uma mão acolhe, a outra mão abençoa, e abençoa na Trindade Santa. Exatamente esse é o gesto, o Senhor que nos abençoa para a missão. Então todos nós agora fomos acolhidos por Jesus, para a partir daqui termos a nossa missão e sermos missionários. Impressionante que enquanto os abençoava, eu não gosto da palavra gerúndio, não gosto, você podia ir fazendo, não, mas diz assim, enquanto ele abençoava, ele afastou-se e foi levado aos céus. O último gesto de Jesus, não te chama a atenção? A última lembrança, a fotografia final. Se fosse elaborar um filme do final do Evangelho de São Lucas, ele nos descreve a última cena antes do the end, seria o Senhor entre as nuvens e suas mãos abençoando. Abençoando quer dizer nos dando a sua graça, nos dando a sua força, nos dando tudo o que necessitamos, a sua bênção. Então eu diria que hoje na ascensão, todos nós somos abençoados por Jesus, da parte dos apóstolos. Também na ascensão, Lucas é preciso, se ele marca que a última cena é Jesus se retirando entre as nuvens e abençoando, os apóstolos o adoraram. Então hoje também é um dia de adoração do Senhor. Adorá-lo porque ele venceu a morte, adorá-lo porque vivo foi junto ao Pai nos preparar um lugar, como diz o texto. Adorá-lo porque ele é nosso Senhor e Salvador. Então da nossa parte, da mesma forma que o Senhor nos abençoa, cabe a mim e a você um ato de adoração a Jesus Cristo. Mas tem mais uma atitude. Os apóstolos voltaram para Jerusalém e estavam sempre no templo. Meus irmãos, se queremos continuar, e aqui está o aspecto, para que os apóstolos pudessem, duas coisas: uma, permanecer unidos a Cristo, iam ao templo. Te pergunto, como eu permaneço em Cristo? Se às vezes quero ter uma fé isolada, sozinho. Como que eu continuo, Padre, para não perder essa brasa, esse ardor? Vá ao templo, vá à igreja, vida sacramental. Os apóstolos fizeram isso. Segundo elemento deste, Jesus disse: vão e aguardem, que eu lhes mandaria o Espírito Santo. Eu diria que esta semana, a começar do domingo da Ascensão até Pentecostes, é a semana da espera, é a semana da súplica. Não por acaso a igreja sabiamente coloca a semana de oração pela unidade dos cristãos, para que o derramamento do Espírito Santo, como diz o Papa num documento que será lançado no dia de Pentecostes, a corrente da graça é muito forte vindo dele, e ainda nem sabemos quais serão os impactos dessa decisão do Papa Francisco. A corrente da graça
falando para os católicos, para os cristãos, para todos os cristãos. A unidade dos cristãos é essa espera, é essa oração, e a partir dessa ascensão, nós começamos a primeira novena. Por isso, é bonito você perceber que a ascensão é adoração, a ascensão é oração, e Maria vai com os 11 se reunir de novo, onde aconteceu a última ceia. Se é de tarde, de manhã ou de noite, eu não sei, mas eles fazem a primeira novena, porque Jesus mandou: vão, rezem e esperem. É por isso que nós rezamos, aguardando, esperando, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. E se não sentimos essa força do Espírito, do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista comunitário, é necessário pedir. O Espírito é a força de Jesus Cristo. Ele mesmo disse aqui: seja fiel, sendo fiel, por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então o Espírito Santo é o revestimento da força do alto. Então, do outro lado, se não estamos no Espírito Santo, é por isso que somos fracos, covardes, amedrontados. Por isso que às vezes nos limitamos e nos apegamos em picuinhas, coisinhas pequenas, enquanto que às vezes nós precisamos ser mais ousados, como Paulo foi, como Pedro foi. Termina o Evangelho de Lucas, começa o dos Atos dos Apóstolos. E Lucas hoje diz nos Atos dos Apóstolos para nós com tanta clareza: Teófilo. Quem é Teófilo? Eu e você. É só colocar o nosso nome. Eu aqui quero começar, diz Lucas, a expressar as instruções que o Senhor deu pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Lucas diz: por 40 dias ele apareceu para os confirmar na fé. Mas João batizou com água, e vós sereis batizados no Espírito Santo. Então, nesta semana, nos convém pedirmos o batismo no Espírito Santo, e não estou falando a palavra errada. Pedirmos a efusão, se acha melhor, mas é legítimo falar diferente, o batismo no Espírito. E exatamente é isso que precisamos. Precisamos dessa unidade. Enquanto os cristãos estiverem divididos, enquanto nós não estivermos com ardor, enquanto nós cristãos e católicos não estivermos movidos pelo Espírito Santo, nos faltará algo fundamental: o testemunho verdadeiro. Queridos irmãos, é por isso que hoje é tradicional, mas é tradicional não quanto antigo, porque é muito moderno, se falar dos meios de comunicação. Porque o Papa não está falando da igreja em saída, está ou não está? A igreja não está pedindo coragem, mas não é a igreja, é Jesus Cristo. Ide anunciai, ide fazei discípulos meus. Então não dá para entender alguém que se diz cristão católico de braços cruzados e convencido de que está tudo bem. Não dá para pensar que você é profissional católico e no seu atendimento em testemunho e palavras não evangeliza. Não dá para pensar que nossas famílias não são um celeiro e um fermento de missionários. Não dá para entender nós sermos retroreferenciais, apenas falando de nós mesmos. Meus irmãos, os apóstolos levaram a sério. Se você olhar para a vida dos apóstolos, eu fico impressionado.
Os apóstolos foram corajosos. Apóstolos que foram para Chipre, apóstolos que foram para o Marrocos, apóstolos que foram para a Índia, para a Ásia, para a Espanha. Eram 12, vou ser bem sincero, mas fizeram um barulho danado. Por quê? Movidos pelo Espírito. Se 12, Paulo e mais uns outros, conseguiram fazer tanta coisa na igreja, olha quantos somos e não conseguimos fazer a diferença no mundo. O que está faltando? O Cristo ressuscitado. Está nos faltando o Espírito Santo, que nos torna fortes. Veja, o Papa começa, e hoje nós temos que pensar nisso, na internet. A internet entra em lugares que nem mais televisão entra, que nem rádio mais entra. O WhatsApp, então, misericórdia. A quem a última olhada é o WhatsApp. Abre o olho, ainda sem nada puxa, vamos ver qual que é a mensagem. Facebooks. Meus irmãos, eu não estou brincando, eu estou brincando, mas as redes sociais, os meios de comunicação, têm um poder muito grande em mim e você, mais do que nós imaginamos. É por isso que o Papa vem dizer com tanto, que nós precisamos, sem dúvida, fazer um processo de conversão nas redes sociais. Existem muitas iniciativas, eu diria, há um crescimento na comunicação sadia. Eu vejo, já trabalhei com a pastoral da comunicação e quero parabenizar todas as iniciativas da PASCOM. E para quem não sabe, a pastoral da comunicação nas paróquias, nas dioceses, eu estou falando para o Brasil, que se sintam incentivados os agentes pastorais da comunicação, mas com critério. Tem que aumentar a comunicação e a aproximação. O Papa vai lembrar disso. A comunicação aproxima, a comunicação não divide. Existem muitas iniciativas, e fico feliz em dizer que nós, não sou eu, nós, como igreja na obra Evangelizar é Preciso, prestamos um serviço. Nós somos prestadores de serviço na evangelização. E cada um que colabora, hoje é o dia de você se sentir feliz, porque aquele dinheirinho que às vezes te faz falta e você dá com muito custo, você tem que se sentir feliz hoje, porque se você não tem a oportunidade, o dom, o carisma, se você não tem o jeito de falar para a plateia, de usar um microfone, há quem tem, mas quando você colabora, você está sendo comunicador junto. Por isso que nós temos aqui esse mapa tão significativo. Parem, meus irmãos, disseram esses dias que o programa de rádio é a maior rede do mundo, não é só do Brasil, mais de 1.600 emissoras de rádio em hora real no Brasil, graças a vocês, maior rede do mundo. Esteve aqui um padre italiano, que quando ele viu, não sei se é exatamente esse mapa, mas o conjunto, ele falou, não acredito, não imaginava. Queridos irmãos, nós estamos anunciando 24 horas a palavra de Deus no rádio, rádio católico, TV católica, com missas, pregações, Lectio Divina. Você deveria se sentir feliz, pelo menos hoje, pelo Evangelho e pelo que o Papa está falando do Dia Mundial das Comunicações. Não somos perfeitos, mas estamos no caminho, errando, acertando o caminho, mas sempre no encontro, na cultura do encontro, na cultura da aproximação, na cultura de formarmos uma comunidade humana de fé,
não uma ONG, não uma socialite, mas de fé, de quem quer servir a Jesus Cristo. Queridos filhos, celebrar a ascensão do Senhor é como que dizendo, o Cristo que volta, a nossa missão que começa, mas não sozinhos, sem Ele nada podemos, mas com o Espírito Santo podemos tudo. Amém.